Expectativa e realidade. O que é a sua expectativa e realidade no seu casamento? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vida que Segue. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vida que Segue. Eu sou Michael Keller, essa é a minha linda esposa, Ana Carolina. Hoje a gente vai falar sobre expectativa e realidade no casamento. Vamos falar comunicação, conflitos, tudo isso a gente vai abordar aqui. Para começar, já dá um like, compartilha aí com o cônjuge ou com aquele amigo ou amiga, só para todo mundo participar e acompanhar. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje a gente vai iniciar como comunicação e conflitos, antes da gente chegar na expectativa e realidade, porque nada é uma comunicação antes e os conflitos que vão se acontecer no casamento. Primeiro, comunicação aberta e honesta. Isso é algo muito importante no casamento, ser bem direto, objetivo, ter uma comunicação aberta e honesta, clara. Quantas vezes você aí que está nos assistindo já deixou de falar algo no seu casamento? Às vezes para não magoar, ou às vezes você pode pensar assim, não vou dizer porque ela não está pronta nesse momento para escutar isso. Quem sabe? Às vezes você está gerando um problema porque você não expõe o seu ponto de vista para o seu cônjuge. Isso. Comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável. Temos que conversar sem medo do que vamos falar. Mas claro que tudo isso tem um jeito de falar. Muitas vezes algo que nos incomodou, a gente não fala. Algo que nos machucou, nos feriu no meio de um dia a dia, na correria do dia a dia. Acontecem vários assuntos no dia e a gente não fala. A gente guarda pra gente. Muitas vezes a gente, para evitar brigas, deixamos de comunicar. Então isso faz que nosso casamento vai guardando mágoas e rancores ao longo do tempo. Vai se frustrando e cada frustração vai juntando como se fosse um bolo de neve. Quando você vê, a proporção já ficou tão grande. Vai guardando embaixo do tapete a sujeira, depois Isso. você vai ver tá tudo lá. E tá enorme, né? Se você resolver o problema na primeira conversa, você vai, na próxima conversa, você vai tratar outro problema. Então, se você vai juntando, quando você for deixar para conversar, o tempo não vai dar para resolver tudo de uma vez só, porque às vezes é tantos assuntos, e você às vezes vai com medo, porque o assunto já alongou tanto, ficou tão grande os problemas, você com medo de tentar resolver aquilo, vai deixando, porque ele pegou uma proporção maior. Então, se você resolver logo de cara, é muito mais fácil. Isso. Então, assim, casamento, gente, é comunicação. Então, às vezes, você fica ali guardando e não é o melhor. A gente vai ensinar vocês como tratar isso, como resolver, como chegar num consenso melhor. E como fazer isso diferente, né? Então, a gente vai dar um exemplo prático aqui para as pessoas que estão nos assistindo entender o que é possível fazer e como é possível fazer. Não só casamento, né, bem? A gente fala casamento porque é a nossa vivência hoje, mas relacionamento em si. Se você começa um namoro assim, então você quando estiver no noivado e no casamento, você já está meio caminho andado, você já começou a tratar desde o início. O ideal já é começar correto, né? É. Então, assim, como que a gente inicia essa conversa? Aí você vira pra pessoa assim e fala, amor, sabe aquela situação que me senti? E explica o porquê. Aquele dia eu me senti assim. Só que você evita até o tom de voz. Não gritar, não interromper. Falar pausadamente, com calma. Explicar o que aconteceu. Olho no olho. Gera conexão ali. Olha assim, fala assim, amor. Sabe aquele problema? Aquilo que aconteceu. Não fale problema. Desculpa, eu errei. Não fale problema. Quando você falar problema, vira uma bola de neve. Já virou outro problema. Então não fale, eu errei. Então vamos lá. Então assim, você vai virar e vai falar, amor, lembra aquela vez que aconteceu essa situação? Eu me senti assim. Não, você fez isso. Não fale, você fez. Fale, eu me senti. Não fala, você me fez sentir tal coisa. Não tente jogar a culpa no outro. Fale como você sentiu. Como eu falei, comunicação é clara, aberta, mostra a situação. Porque muitas das vezes seu parceiro não está entendendo o que está acontecendo. E se você não falar olho no olho, explicar o que está acontecendo, o parceiro não vai entender. Então mude, em vez de você, eu. Mude essa forma de relacionar, porque isso vai facilitar a sua comunicação no casamento. E aí você pode até dizer assim, como nós podemos resolver esse assunto? Como nós podemos fazer diferente? Porque você se sentiu assim, mas a situação envolveu os dois. Então é como nós. Então traz o cônjuge, o outro para perto, para que ele se sinta participante daquilo também na resolução do problema, né? Isso, então lembre, fala eu sinto, em vez de você fez. Uhum. Anotou? Anotou, pessoal?
Então anota aí. Então isso diminui a defensiva. Diminui aquela situação de tô na minha defensiva e já vou bater. Não, a gente vai tentar resolver junto, igual você falou, propor uma solução conjunta para resolver sem ferir o outro. Aham. O importante, gente, é resolver sem ferir o outro. Você se machucou, você não quer que o outro se machuque também. Então você já compartilha nessa situação para tentar evitar piorar a situação. Porque você já tá machucado, ainda vai levar um machucado pro outro, aí vai piorar o casamento, aí vai discutir a relação, vai virar uma bola de neve, aí cada um vai pro lado e pronto. Não é isso a ideia. Cada um dorme virado pro lado. E assim, não é assim, ela me feriu ou ele me feriu e eu vou fazer ele se sentir do mesmo jeito. O casamento vai acabar bem logo, né? Se você pensar assim, o fulano, meu esposo me feriu, minha esposa me feriu e eu farei do mesmo jeito, seu casamento está com uma data de validade bem próxima. Então, se coloque no lugar do outro. Às vezes ele nem sabe. E, às vezes, o que ele faz está tão no automático, ou ela faz está tão no automático, que ela precisa ver o seu ponto de vista, ele precisa ver o seu ponto de vista, e você precisa saber o que o outro está sentindo na sua forma de tratar. Dá um exemplo aqui, amor. Eu sempre fui muito ciumenta, sempre fui, no nosso começo de casamento, né? E eu era muito insegura, o meu ciúme era por insegurança. Até que a gente começou a ver na nossa vivência, até que eu comecei a ver na nossa vivência que o Michael não tinha nada que me trazesse insegurança, tá? Nem o modo de falar, nem o modo de que ele se expressasse com outras pessoas, nem no trabalho. Então, quando eu comecei a ver o ângulo dele, porque o meu olhar era de insegurança. Então, quando eu comecei a ver o jeito que ele era, não é só a forma que eu sou que vai fazer o meu casamento viver o resto da vida feliz. Mas da forma que a gente estava vivendo, eu era insegura, a gente discutia por tanta coisa boba, né? E isso trazia muitas dores para o nosso casamento. Então, quando eu comecei a observar o ponto de vista dele, como ele era, não só quando estava comigo, mas quando eu não estava presente, pessoas do trabalho dele, às vezes compartilhavam algumas coisas comigo, eu comecei a entender que o meu jeito de pensar e de viver estava totalmente fora, né? Então, o meu ponto de vista estava errado, o meu ângulo estava errado. Quando eu comecei a ver com outras lentes, a gente começa a mudar, né? Começa a trazer mais segurança, começa a trazer mais verdade, porque a insegurança você começa a fazer tanta coisa e eu estava vivendo no automático, né? Eu estava vivendo naquele padrão do automático, da insegurança, do ciúme. Então, quando você vê a vida do outro por outro olho, você começa a viver uma vida mais tranquila, assim, de segurança, eu digo assim, né? De tranquilidade no relacionamento. E você começa a criar outras expectativas, porque quando você é inseguro, a sua expectativa é que a qualquer hora vai acabar. Qualquer hora ele vai me trocar por outra. Qualquer hora algo vai acontecer. Então, quando você ajusta a lente com o olhar do outro, até a tua expectativa de vida muda. É isso mesmo. E um dos maiores erros clássicos do casamento, né? Que a gente fala assim sobre essa comunicação. A gente fala muito sobre a linguagem não verbal. Uhum. E a gente falou no nosso podcast, no nosso primeiro podcast, se você não assistiu, volta lá e assiste o nosso podcast. O que é linguagem não verbal, né? São as caras e bocas que você faz no momento que o outro está falando. Então, isso ofende e machuca demais. Aquele O Michael, ele é muito expressivo. Aquela levantada de sobrancelha assim. Quem conhece ele sabe que quando ele gosta ou ele não gosta, ele não precisa nem de falar. Você só olha pra ele que dá pra entender. Tentando controlar um pouquinho. Isso acaba ofendendo e machucando o outro. Então é muito importante você tomar cuidado com as suas linguagens não verbais no casamento, principalmente nessa comunicação. Quando você vai começar a conversa lá que eu falei, eu me sinto, e aí quando o outro tá falando, você vai, já muda, já vai se afastando, já vai tomando já tá assim, julgando, já tá, né? já vai querer, lá vem ela falar de novo, já vem ela falar sobre esse assunto. Nossa, que trem chato. Tá errado, gente. Ouve um pouco, se põe no lugar do outro, entende, igual a gente já falou aqui. E outra parte também é suposições e expectativas, né? A gente tem muitas suposições e gera muita expectativa no nosso casamento. Em cima das suposições, você acha. Imaginar ou sente, gera vários conflitos, né? Você ficar imaginando ali aquela situação, o que será que tá acontecendo, o que será que tá fazendo. Você vai viajar na maionese realmente, né? E vai gerar conflitos. Então, o que eu recomendo? Esclareça antes de agir.
antes de tomar qualquer decisão no seu casamento, antes de tomar qualquer decisão que vai te machucar ou machucar o outro, esclareça o assunto. Senta e conversa olho no olho. Independente do assunto, né? Mesmo que seja finanças, mesmo que seja assuntos conjugais de vocês, né? Ah, eu não gostei como você se portou em determinado lugar, eu não gostei do jeito que você falou com pessoas. Então, é muito mais prático quando a gente trata logo, porque depois a pessoa não sabe nem que você não gostou. Eu acho que o assunto tem que ser tratado o quanto antes, né? Se aconteceu algo, fale ali, resolve já. Às vezes não precisa, gente, vocês não estão no meio de uma festa e ir lá e começa a discutir, bater papo, que não é o momento nem o espaço, né? Chega em casa. Chega em casa e Nós já conversa. falamos, inclusive, né? Lugares de que você precisa conversar em casa. Sim. Né? Não no quarto, tá, gente? Não no quarto. Conversa em casa. Até no carro, no caminho, vem conversando, dá mas certo. Tá só cuidado vocês também, dois. tá? Se vocês bebem, gente, não converse logo depois de beber, que vai dar confusão também. Então, assim, não Os dois recomendo, tão mas se alterados, bebe, não façam isso Os também, dois que vai estão atrapalhar. fora de si. Então, evite. E tem empatia, que a gente fala, né? Se coloque no lugar do outro, veja o ponto de vista do outro. Casais, se coloque realmente, realmente mesmo no lugar do outro. Entenda, será que como eu sentiria se fosse comigo? Qual o sentimento que me passaria essa situação? Será que se o que eu estou fazendo nesse momento, o que eu estou falando, o que eu estou agindo, ou como eu estou me comportando, se fosse o outro fazendo, como você se sentiria? A empatia diz muito também de não ser egoísta, né? Porque quando eu não sou egoísta, eu faço com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Então, você olhar para o outro com empatia também diz muito de não ser egoísta. Ah, eu vou falar mesmo, fui eu que senti, eu vou falar mesmo, ele me feriu, né? Eu tô aqui para viver minha vida, para curtir, enfim. Vou trair mesmo, tô aqui para ser feliz. Então, a empatia diz muito a pessoa que não é egoísta. Quando você não é egoísta, você olha para o outro com o mesmo olhar que você gostaria de ser olhado. Você fala com o outro no mesmo tom de que você gostaria que fosse tratada, né? Então, quando você olhar para o seu cônjuge, olhe para ele com empatia. Converse com ele, com ela, olho no olho. Senta no mesmo ângulo de visão, né, se possível, sem ar de superioridade, sem uma voz altiva, né? Então, quando você for conversar, converse como você gostaria de ser tratado ou gostaria de ser tratada. Isso. Pessoal, até aqui, se vocês gostaram do assunto, se estão gostando do assunto, deixa nos comentários qual é a sua maior dificuldade no seu casamento, qual é a sua dor, o que você acha que seria bom a gente tratar aqui, como trazer, como resolver. A gente não sabe todas as respostas, mas a gente está estudando também para isso. Então, assim, são anos de experiência como casados e a gente tenta compartilhar um pouco com vocês, trazer um pouco da nossa experiência, compartilhar um pouco a vivência, né? E todas as dificuldades, porque casamento realmente não é um mar de rosas. É degrau, né? É degrau por Construção. degrau, é. Então a gente vai entrar agora realmente na expectativa versus a realidade. Como que são formadas as expectativas no casamento? Você sabe me dizer como que isso é formado? Eu vou te dizer as minhas expectativas, né? Quando a gente começou o nosso relacionamento, eu não tinha expectativa de me casar. Por quê? Eu não vim de uma família com um padrão de casamento feliz. Então, eu não pensava em casamento, eu nunca pensei em casar, eu não pensava em ter filhos, porque isso para mim não era algo bom, saudável. E, como eu já disse, né, era o meu olhar, era o meu ângulo, né, o meu jeito de pensar em viver a vida. E no decorrer do nosso namoro, que não foi tão longo, eu fui vendo que o meu olhar estava totalmente errado. Porque o meu olhar era algo do que eu vivi na minha casa, com os meus pais, com a minha família, né? E quando a gente começou a namorar, eu comecei a ver que nada do que eu tinha construído mentalmente era o que era real. Claro que nós namoramos muito pouco tempo para nos casarmos, mas eu comecei a ver que tudo que eu pensava e que eu construía era mentira, né? E aí, quando a gente começou e decidimos nos casar, eu fui vendo que realmente nada do que eu tinha pensado, né, era real. O que eu tinha construído na minha infância, adolescência. E, para te falar a verdade, eu entrei no nosso casamento sem expectativa, né? Porque era a visão que eu tinha. Agora, meu amigo, é só quando um dos dois foi embora. Minha expectativa é passar o resto da vida juntos e te fazer feliz todos os dias. Mesmo.
E como que gera então as expectativas nas pessoas, né? Muitas das vezes elas são formadas através de famílias, filmes, amigos, séries românticas. Então assim, a gente gera uma expectativa às vezes muito alta no casamento. No caso, a maioria das pessoas geram realmente aquela expectativa lá em cima, espera o melhor, fala vai ser um conto de fadas, vai ser lindo, não vai ter briga. Quando eu sair da casa dos meus pais, eu vou casar, eu vou ter tudo de bom, vai estar tudo legal. E nem sempre vai ser assim, né? A maioria das vezes não. Alguns vão conseguir já chegar num padrão legal, que os dois estão com, sei lá, estão com um padrão, já vem de um padrão de vida diferente. E acaba conseguindo algo que gere uma expectativa maior e consegue manter, mas a maioria não. A maioria gera uma frustração no passar do tempo, né? Porque a pessoa já entra com tanta expectativa, que quando chega lá tudo é diferente, né? Eu penso que, assim, muitos dos casamentos que se frustram nessas altas expectativas são aqueles que pensam, eu vou casar para ser feliz. Sim. Quando você casa para ser feliz, não tem nada de errado, gente, querer ser feliz. Mas quando eu caso, a minha missão é fazer o meu cônjuge feliz. Então, se eu casar pensando nisso, né? E se você entrar também no casamento pensando assim, não tem como dar errado. A minha missão é te fazer feliz e a sua é me fazer feliz. E pronto. Então, como que eu não vou ser feliz se essa é a sua missão? Como que você não será feliz se eu vou me engajar na minha missão? Entendeu? Então, eu penso que as expectativas são frustradas junto ao casamento é no egoísmo. Eu preciso ser feliz. Eu vou ser feliz a todo custo. Quer ele faça ou não. Quer ele esteja comigo ou não. Ah, eu vou em tal lugar. Quer ele ir comigo ou não. Não que você tenha que ir com ele em todos os lugares ou com ela em todos os lugares. Mas vocês são um só. E se vocês são um só, o casamento é uma união de dois inteiros. Não é dois quebrados que vêm, se juntam e se tornam um só. Porque a Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos um só. Único. Único. Então, a minha missão é te fazer feliz. E eu creio que a sua missão é me fazer feliz. Até porque sou feliz todos esses anos, então... Já ia fazer aquela pergunta que eu te mandei o vídeo essa semana, né? A gente tava essa semana, eu peguei e mandei um vídeo assim, a pessoa chega pra entrevistar a outra e fala: vou te fazer uma pergunta sobre o casamento. O seu marido é feliz? Se alguém parasse agora pra você e perguntasse: o seu cônjuge é feliz? O que você responderia? E aí, fica essa pergunta pra você pensar um pouquinho e refletir, né? Eu vi esse vídeo e mandei na hora, né? Uhum. Aí eu achei interessante, porque é uma pergunta que ninguém faz pra outra pessoa. Uhum. Eu não quero saber se você tá feliz, eu quero saber se seu cônjuge é feliz. E aí, qual seria a resposta? Então assim, gente, reflete um pouquinho sobre isso, pensa, o seu cônjuge é feliz hoje? O seu namorado, a sua noiva, não sei, seu companheiro é feliz nesse momento? Você saberia responder essa pergunta? Porque se ele ou ela não está feliz, é você que está fracassando nessa missão. Sim, com certeza. Então ajuste as suas velas, vê o que você precisa ajustar. Porque a sua primeira missão é fazer o seu companheiro feliz. Ou a sua companheira feliz. E se você está pecando nisso, eu tenho certeza que nenhuma das outras missões valem a pena você prosseguir. Volta, ajusta, essa é a principal. Sabe a construção, a base, o alicerce? Esse é o primeiro. Se o resto tiver tudo bonitinho, mas o primeiro não tiver legal, meu amigo, tudo vai cair. Tudo vai desabar. Como nós já falamos, não tem nada mais importante do que a sua casa. Ele é o seu primeiro, sua casa é seu primeiro investimento, seu cônjuge é o seu primeiro investimento. Se você se frustrar no primeiro, no alicerce, na base, não adianta tentar continuar subindo essa construção, porque vai tudo cair. E a gente falando de expectativa e realidade, né? Então assim, o ideal era antes de casar você discutir a expectativa com seu parceiro. Esse era o ideal. Até aquela conversa franca antes de casar, ser aberto, conversar sobre filhos, projetos, finanças. Até aquela conversa bem aberta, né? Uhum. Mas ok, Maico, casei. E agora? O que fazer? Eu ainda não tive essa conversa. Como é que eu vou começar? Por onde eu começo? O que eu faço? E aí? Depois de casar, tem jeito? Tem, claro. Enquanto tiver vida, tem jeito. Muitas pessoas acham que, não, agora já foi, deixa a vida me levar, a vida leva aí, vamos vivendo, né? Mas não, gente. Pare e recomece ali. Recomece no sentido de analisar as expectativas dos dois. Entender o que cada um quer chegar e como vão chegar lá. Planeje curto, médio, longo prazo esse casamento, planeje as situações, planeje os sonhos, planeje as rotinas, responsabilidades, divisões de tarefas, finanças, planeje tudo junto, né? Porque gera muitas desilusões no meio do caminho
E se você não para pra planejar, aí cada um tá fazendo de um jeito, cada um tá remando pra um lado, o barco não vai pra lugar nenhum, vocês não vão nem pra frente nem pra trás. Ficam estagnados, né? Porque tem 2 lemes, cada um tá puxando de um lado, quando você vê, você não foi pra lado nenhum. Lembrando que casamento é uma dinâmica que não para, é mudança o tempo todo, são realidades o tempo todo. Converse sempre sobre prioridades, sobre as mudanças do tempo, porque vai chegar um momento que alguns eventos principais do seu casamento vai acontecer. E às vezes vocês, antes de casar, planejaram uma vida tal, assim, 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 vamos viajar o mundo, não sei o quê, engravidou, vai ter um filho. Pare e repense. Reanalise, Tem né? que reanalisar. Recalcule a rota, Então, vou refaça viajar as suas depois, vou viajar, expectativas. não sei. Aí Aham. vocês têm que entender e saber o que vão fazer. Mas há realmente um momento que você vai ter que rever. Nem tudo vai ser conforme você planejou. Tá, legal, conseguir planejar e seguir cronograma, tem gente que é perfeito nisso, consegue realmente seguir esse cronograma. Ok, mas vai acontecer coisas, mudança de carreira, mudanças de cidade, Isso. filhos, tudo isso pode mudar e você é obrigado realmente mudar a rota, mudar os planejamentos e as expectativas. Mas é necessário sentar e conversar. Não adianta simplesmente, vai acontecer, mas nós vamos continuar aquele planejamento. Não, gente, tem que analisar de novo. Às vezes não vai ser nem possível realizar o primeiro plano. Então você vai ter que retraçar uma nova rota, né? E pegar um outro plano, um plano B que seja. Não é errado, né? Você recalcular a rota, não é errado você pensar em um outro plano, não é errado você pensar em ir para outro rumo, né? Redefinir as expectativas, Isso. né? O errado é você não ter planejado nada e viver sua vida como se não houvesse o amanhã. Lembra que tem que se adaptar a realidade, ser flexível. O casamento é uma jornada a dois. E não vem com manual de instrução. Tem que ser honesto também, né? Não adianta você planejar assim, vou ir para Dubai. Tirou o passaporte? Você não fez nem os planos para que você, sei lá, consiga conquistar esse sonho, né? Almejar isso. Então, tudo que você for construir, tudo isso tem que ser colocado no papel, tem que ser planejado tudo certinho, porque não adianta você viver depois de ilusão e vai se frustrar, porque você pensou algo tão distante, que era distante da sua realidade, e que você possivelmente não alcance, e aí você se frustra. Certeza. Então, crie jornadas juntos. Trabalhem juntos com o mesmo objetivo, com as metas, expectativas para o futuro. O casamento é isso. Planeje junto, crie junto, faça prioridades junto. Não adianta querer fazer sozinho. Então não adianta gerar expectativa no outro sem você compartilhar com o outro. Uhum. Como é que eu vou gerar uma expectativa numa vida a dois se eu não compartilho com quem está do seu lado? Se eu tô vivendo a um. Não adianta você viver a dois só quando você vai pro quarto. A vida a dois, ela acontece nos bastidores, ela acontece na mesa, ela acontece na cozinha. A vida a dois, ela é o tempo todo. Então, se você planejar subir na sua carreira profissional, e aí subir na carreira profissional precisa de que a engrenagem do seu casamento esteja funcionando. Mas aí você vai sozinho. Tem uma hora que você perde a força. Porque você não compartilhou, você não disse o que você quer, você não disse aonde você quer chegar. Aí o dia que chega, por exemplo, subir na minha carreira profissional, precisa que a gente se mude. Você não falou isso com a sua esposa. Precisa que a gente abra mão, sei lá, de alguma coisa. Vocês não alinharam isso antes. Então, você está vivendo no seu automático uma vida que deveria ser vida a dois. Então, vocês dois precisam alinhar todas as coisas, né? Isso. E aí gera as expectativas irrealistas também, né, no casamento. Que quer comparar com os outros casais. Quer comparar o seu casamento com o outro. Ver a expectativa da sua vida ser igual ao do outro. Não existe, gente. Cada um é do seu jeito, o relacionamento é único. Existem diferenças, existem dificuldades. Pare de querer se comparar com o casamento dos outros. Às vezes é lindo na frente dos outros, mas dentro de casa é uma tempestade. Você não sabe, né, o que acontece. Então pare de querer comparar. Viva o seu casamento, viva o seu momento, vive a sua vida. Pare de olhar, né, para a esposa do marido, do outro, do seu amigo, e comparar a sua esposa com a dele. Mas a minha não vai pro salão, a mulher do fulano não sei o quê. Mas o meu marido não vai pra academia, o marido do fulano não sei o quê. Então, assim, quem sabe é quem vive. Você sabe a rotina da sua casa, você sabe a hora que vocês acordam, que a rotina é corrida mesmo, que é menino pra cá e menino pra lá, e é cozinhar, Então, assim, cada um tem sua rotina. Se o fulano tem condição de viver a vida dele de uma outra forma, glória a Deus.
Então, almeje que você chegue em um ponto que você possa ter um padrão que você quer, mas nunca se espelhando na vida do outro, porque a sua realidade é uma, o seu marido é um, a sua esposa é uma, são temperamentos diferentes. Você escolheu, se você escolheu, até que a morte separe. Ajuste a rota, olhe o que vocês precisam ajustar na caminhada, mas olhar para vocês, é o olhar para dentro, é o olhar para o seu casamento, é o olhar para mim. O que eu preciso fazer para que eu possa mudar? O que eu preciso fazer para o meu cônjuge ser feliz? O que a gente precisa fazer para a nossa casa ter mais harmonia? Agora, tira o olho do vizinho. A internet trouxe muito isso. Eu ia falar sobre isso já. Eu falava as pressões sociais da internet, do mundo. A pessoa fica olhando a vida do outro, vendo o casamento do outro. Meu Deus, vive viajando, vive não sei o quê. Casamento lindo. Estão sempre na academia junto, não sei o quê. Gente, tem vídeo que é gravado há semanas. E estão lá sendo postado automático, nem eles que postam. Terceiros que estão postando os vídeos da semana passada e assim vai. Um dia, o Marco estava no trabalho e eu vi um vídeo. Ele postou um negócio da nossa viagem que tinha acontecido não sei quanto tempo atrás. E eu, olha, rapaz, tá iludindo o povo. O povo que fica olhando minha página e que se iluda. Então, você tá aí. Quanto tempo você passou hoje no Instagram? Quanto tempo você passou hoje olhando a vida do outro, né? Dá uma pausa aí e reflita. Quanto tempo você passou vivendo a vida de outra pessoa ao invés de investir na sua vida, seja em estudo, seja em tempo de qualidade com o seu cônjuge, seja em tempo de qualidade com os seus filhos. Quanto tempo você está vivendo uma vida irreal, porque não é a sua, comparando o que você tem, comprando algo que você nem pode, porque você está vendo que o fulano tem, você quer, e está deixando de investir na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, nos seus filhos. E aí gera pressão social, né? A pressão social, o casamento perfeito, que gera estresse, frustração e insatisfação. Não existe casamento perfeito. Existe o casamento de vocês. O seu casamento, o nosso casamento. Ele é o perfeito para nós. Nós precisamos ajustar quase todos os dias. Precisamos conversar sobre o nosso casamento? Com certeza. Mas ele é o perfeito de Deus para nós. O seu é o perfeito de Deus para você. Não existe o perfeito. Olhar para a vida do fulano e falar, o casamento deles é perfeito. Você não sabe. Você não vive com eles. A Bíblia diz que tem que comer 1 quilo de sal junto. 1 quilo de sal é vivendo todos os dias. Almoçando, jantando. Isso aí você vai saber. Aí sim você vai saber, né? Como é a vida. Então não adianta você comparar um feed com uma realidade do dia, né? Então pare de olhar para a vida do outro e viva a sua vida. Né? Nós estamos aqui falando da nossa vida e expondo que nós precisamos ajustar as nossas vidas. Nós precisamos alinhar o nosso casamento e não é uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, não. Sempre que preciso, a gente vai ajustar. Sempre que necessário, a gente senta. Sempre que acontece algo, a gente conversa. Então, se você parar de viver a vida do outro e viver a sua vida, eu tenho certeza que o seu cônjuge vai ser muito mais feliz. Certeza. E a estratégia para lidar com a realidade, né? É a comunicação que você acabou de dizer, uma comunicação regular, revisar para ambos que planejam a mesma página. Vocês estão na mesma página do livro, gente. Não adianta cada um querer ler uma página do livro diferente. Vocês vivem o mesmo ambiente, né? Será se vocês estão na mesma página tem que do ver livro? isso. Tem que rever. Se você não está na mesma página, você tem que rever. Alguma coisa está errada aí. Então a comunicação tem que ser regular. Ela tem que acontecer sempre. Isso é importante. E uma coisa que a gente pratica já, que eu falo muito, é sobre gratidão, gente. Seja grato e faça gratidão diariamente. Seja grato pelos pequenos detalhes, seja grato pelas pequenas conquistas. Faça isso diariamente. Seja grato todos os dias pelo que você tem. Seja grato pelo seu cônjuge. Seja grato pelo que essa pessoa é para você hoje. Eu tenho certeza que quando você é grato pelo que você tem, Deus deposita uma porção dobrada, né? Tem um versículo que fala, né? Se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Será se o seu marido, será se a sua esposa não mudou porque você não é feliz pelo que ele é hoje? Então seja grato por quem é o seu cônjuge hoje. Diga para ele, né? Diga para ele que, meu bem, eu sou grata pela sua vida hoje. Quantas vezes a gente não diz isso um pro outro? Quantas vezes a gente não só posta, eu posto também, né? Porque eu entendo que eu tanto preciso fazer no público quanto eu preciso fazer no secreto. A única coisa que eu não preciso de fazer no público é expor ao ridículo ao outro, né? Eu não preciso passar a vergonha no outro, eu não preciso constranger o outro em público. Isso não, isso a gente faz no secreto. Isso a gente faz entre nós dois. Quando a gente precisa ajustar alguma coisa, nós nunca vamos ajustar nada em um feed. Nós nunca vamos ajustar nada em um stories ou em um podcast. Não.
O que a gente precisa ajustar é entre nós dois, e isso acontece. Agora, quando a gente precisa enaltecer o outro, a gente precisa trazer o valor do outro, por que não em público? Por que você não agradece a vida do seu cônjuge em público, sabe? Isso a gente consegue fazer, mas eu conheço muitas pessoas que não conseguem ver o outro, não conseguem elogiar o outro. Ah, é mais do que obrigação dele. Não é grato nem pelo arroz e feijão diário. Isso. Que a esposa tá às vezes cozinhando pra você todos os dias e você não agradece pelo básico. Isso. Pelo básico. Aí você espera, não é do jeito que eu quero. Eu tava querendo algo diferente. Não é obrigação do outro, sabe? O outro tá fazendo o melhor que ele pode. E se ele não está fazendo, tem a conversa, como nós já falamos, né? Meu bem, olha, aquele dia eu não me senti bem, aquele dia, né? Converse sobre isso. Se precisa ajustar. Agora, se você pode, olhe, não é possível que não tenha algo no dia do seu relacionamento, naquele dia não tem algo que você possa agradecer o seu cônjuge. Meu bem, ó, o Maicon arrasa no café da manhã quase sempre. Então, meu bem, obrigado pelo café da manhã, né? A gente já falou, ele faz muito bem o café, ele pergunta às vezes, né, o que você quer comer e tal. Então, assim, seja grato. Seu esposo fez o que hoje? Ah, não fez nada, só jogou a toalha na cama. Ele botou o sabonete no lugar? Meu bem, você colocou o sabonete no lugar, muito obrigada. Sabe, encontre, tem alguma coisa, não é possível que não tenha algo, né? Então, seja grato. Se não tiver nada, tem que rever a situação, viu? O negócio tá crítico, aí senta e conversa, porque o negócio tá triste. Porque pode acontecer de, às vezes, passar um dia da pessoa fazendo algo ruim? Pode. Mas, assim, o que não dá é todos os dias, né? O que não dá é você não reconhecer o valor do outro. E os casamentos, eu acho que, assim, quando a gente reconhece o valor do outro, você traz para o outro aquele sentimento, assim, eu tô no caminho certo, né? Ah, eu tô fazendo certo. Porque quando você não elogia, eu penso assim, né? Quando você não elogia, quando você não diz algo, a pessoa fica o tempo inteiro pensando o que eu preciso fazer, né, para ter atenção, o que eu preciso fazer para que ele, sei lá, se sinta grato. Então, a gente tem o nosso momento de gratidão, né? Não só em família, mas graças a Deus a gente consegue fazer isso um com o outro. E eu acho que, meu Deus, isso faz uma diferença. E nós não começamos há muito tempo, sim, né? Sim. Deixando bem claro para vocês, isso não é algo que a gente trouxe de bagagens, digamos assim, de que nós começamos desde o início do nosso casamento. Não, como o Maicon disse, né? E agora? Eu casei e nunca fiz. E o que eu vou fazer? Ajuste a rota. A gente percebeu que a gente vivia no automático em algumas coisas. E muitas coisas do que nós temos, muitas pessoas não têm, mesmo não sendo em excesso, né? Mesmo que o que nós temos não esteja sobrando em fartura, mas nós temos o que muita gente não tem. Sim. Então, que nós sejamos gratos a isso, né? Você pode hoje comer, seja grato pelo que você tem. Você tem uma cama para dormir, seja grato pela sua cama. Você tem um cônjuge para estar com você, seja grato pelo seu cônjuge, né? Você tem filhos, seja grato pela vida dos seus filhos. Tipo assim, pediu para lavar a louça, não lavou tudo, mas lavou a metade. Meu filho, obrigado por você lavar a louça. Grato em tudo, gente. Tem que ter muita gratidão na nossa vida. E lembrando que casamento é uma equipe, né? Não dá pra fazer sozinho, não dá pra vencer sozinho. Precisa não é uma dos dois. equipe. Não é uma equipe. É uma equipe. Então requer esforço de conjunto, diálogo, empatia e respeito. Casamento é navegar pelas dificuldades e criar um relacionamento forte. Então, casamento realmente é navegar em mares bravos, com dificuldades, com todas as situações que pode ocorrer, encontrar até um iceberg na frente e ter que encarar e desviar, fazer o que tiver que fazer. Mas relacionamento forte é criado nas dificuldades. Isso. Porque quando você passa elas, você se torna mais forte. Isso que é importante. Então, assim, sou grato por vocês que estão assistindo a gente até agora, sou grato por esse momento, sou grato pela minha esposa, sou grato por esse podcast. E eu espero que a nosso momento possa estar ajudando você aí que está assistindo. As nossas experiências de vida, né? Os nossos ajustes de rota que a gente compartilha aqui com vocês, que isso possa agregar na vida de vocês também. E que, se possível, vocês também ajustem as rotas de vocês, ajustem a vela, né? Do relacionamento, do casamento, para que vocês possam, quando chegar no mar aberto, poder desviar,
do que for necessário, como o Mike disse aí, dos icebergs e tal. Então, que você consiga ter um casamento tranquilo, um casamento feliz, um casamento que vai ter diversidade, com certeza. Né? Não existe mar de rosas. Existem casamentos reais, com pessoas reais, mas pessoas que não soltam o leme. Você não pode soltar o leme na primeira diversidade, na primeira turbulência, né? Você esteja com o seu cônjuge, esteja inteiro com o seu cônjuge, faça a sua parte, faça o seu melhor, dedique-se a fazer o seu cônjuge feliz, dedique-se a ter um casamento feliz. E se você fizer isso e o seu cônjuge fizer a parte dele, eu tenho certeza que o casamento de vocês vai durar uma eternidade. E é isso. Agradecemos e fica até o próximo episódio. Tchau! Tchau.